Ainda falando sobre o Supremo, eu não sei se vocês lembram, mas eu gosto de voltar no tempo. Deixa eu ver uma água aqui. Eu acabei de comer uma maminha tóxica da Easy Meat Wagyu espetacular, cheia de sal, então vou beber água igual um camelo no programa. Mas eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho mais de 6 meses de idade, da época onde nós fizemos uma cobertura histórica das eleições americanas de 2024. E eu me lembro que no dia seguinte das eleições, onde nós botamos, sei lá, nem me lembro quantas pessoas ao vivo, nós botamos muita gente no ar, muita gente da Globo News assistindo a apuração no meu canal, apesar da grave censura que eu vivo. Né? Muita gente, o Guga pergunta, poxa, por que o Paulo Figueiredo é censurado e outros não? Eu te digo porque o general Tomás, o Frajola, comandante do Exército, pediu especificamente ao Alexandre o bloqueio das minhas redes sociais porque eu era muito perigoso pela minha influência nas Forças Armadas. E mesmo assim, com todo esse bloqueio, nós tivemos a maior audiência do Brasil na apuração das eleições americanas. E nós estamos, nesse momento, com uma baita audiência, mais de 23 mil pessoas assistindo, e se as pessoas curtirem, vão passar disso. Mas nós tivemos uma audiência gigantesca naquela eleição. E no dia seguinte, os ministros do STF se reuniram. E a coluna da Mônica Bergamo publicou um recadinho. Eu não sei se vocês lembram disso. Isso é de quando? No dia seguinte, depois das eleições. Ela diz assim, ministros do STF fazem piada sobre quem terá o visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Parlamentares norte-americanos, aliados a deputados bolsonaristas, fazem pressão contra a corte brasileira, mas magistrados demonstram tranquilidade. Era um clima maravilhoso. Era impunidade, era festa, era piada, era recado através da Dani na Globo News, lembra? A situação está sob controle, só não sabemos de quem. KKKKK. Pois é, o tempo passa. E a Mônica Bergamo mudou bastante. O clima mudou, acabou o milho, acabou a pipoca, acabou a festa e acabaram as piadas. Da época de piada para agora, sanção a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF. A matéria diz assim, eu vou ler os trechos e vou comentar com vocês. A possibilidade de o governo dos Estados Unidos aprovar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é considerada inadmissível por magistrados da corte ouvidos pela coluna. Eles afirmam que a medida será uma clara tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, algo definido como impensável. Aliás, parece que a solidariedade já começou, até por parte de alguns, a OAB, a mesma entidade que não se pronuncia quando o Supremo Tribunal... Ah, não, agora acabou o quotes. Tinha que ler o end of quotes do Joe Biden. Foi mal, João. Falha minha. Porque o que o João escreveu aqui para mim foi que a OAB, a mesma entidade que não se pronuncia quando o STF cerceia os direitos dos advogados e dos réus, publicou, isso foi pouco antes, depois de começar o programa, entrou na última hora na pauta, uma nota em defesa da soberania nacional e da independência da jurisdição brasileira. OAB? Caramba, vocês parecem as Forças Armadas, atentas e vigilantes. Em seguida veio o Gilmar Mendes, sobre quem a gente ainda vai falar um pouco ainda hoje. E ele publicou o Gilmar está viajando, eu apurei que ele está em Portugal, depois vai para a Alemanha, mas ele não deixa de publicar uma notinha no X. Eu vou ler aqui para vocês. Ele disse assim, a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. Não há paradigma universal. Eu não sei se dá para entender o que ele escreveu, porque ninguém entende uma merda dessa. Tá? Mas o que ele diz é que a regulamentação das plataformas é um dos parâmetros para a proteção do discurso de ódio e que isso é um elemento da soberania nacional e cada país faz do seu jeito, não tem um paradigma universal. É igual, sabe exatamente o que a Cantanhede disse? Guga, você está muito acostumado com os Estados Unidos. É o que o Fidel Castro diz também. Não, isso aí, coisa de liberdade de expressão, é coisa de americano. Cada país tem o seu jeito. Não tem valor de liberdade absoluto. Continua Gilmar. A experiência brasileira mostrou que nos últimos anos que a Câmara de Eco e as manifestações extremistas corroem os fundamentos republicanos. Cabe a cada Estado, mediante um aparato institucional próprio, salvaguardar os preceitos democráticos. Não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica na tutela de garantias constitucionais. A autonomia normativa, ou seja, cada país pode fazer o que quiser. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática.
E eu respondi ao ministro Gilmar Mendes. Eu tomei o cuidado de redigir uma resposta educada a ele. Eu disse a ele, ministro, a política externa é expressão de soberania também. Os parâmetros de liberdade de imprensa, expressão e devido processo legal estão consagrados em diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O país pode sim optar por romper com esse modelo e adotar um regime próprio, que é o que o Gilmar Mendes está sugerindo. Cada país faz o seu jeito. E eu digo, pode sim, como fizeram Venezuela, Rússia, Irã ou Cuba. Mas, ao fazer isso, inevitavelmente abrirá esse país mão dos benefícios de integrar a comunidade internacional ocidental, liderada pelos Estados Unidos. Isso inclui acesso a instituições financeiras, circulação internacional, proteção jurídica e prestígio, não só dos governantes, mas também de seus familiares, escritórios de advocacia e institutos. Quem não quiser seguir essas regras pode, é claro, se desconectar e viver em seu próprio Xandaquistão. Mas não espere manter as vantagens de um sistema que se recusa a respeitar. Eu termino dizendo, o senhor sempre foi um homem razoável e já passou da hora de recobrar o juízo. Pun intended. Pun intended é uma expressão em inglês quando você está querendo dizer que o trocadilho de recobrar o juízo é um trocadilho intencional. É uma forma de dizer para o Gilmar o seguinte, Gilmar, chega de ser capacho do Alexandre de Moraes. Chega de ser capacho. Porque a verdade é que Gilmar Mendes tem gratidão ao Alexandre de Moraes por duas formas. Primeiro, porque ele tornou o tribunal do qual Gilmar Mendes é integrante absolutamente onipotente, um tribunal que pode decidir tudo, e se pode decidir tudo, tem um poder enorme, por definição, não é verdade? Então essa é uma gratidão, mas principalmente porque foi para tirar do rabo do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes a investigação da Lava Jato a respeito do amigo do meu pai, e etc., que a revista Cruzoé ia publicar, foi para isso que o Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do inquérito das fake news. E por isso Dias Toffoli e Gilmar Mendes têm uma enorme gratidão ao Alexandre. Até onde vai essa gratidão? Vamos descobrir. Vamos descobrir em breve. Eu, na verdade, estou curiosíssimo. Eu tenho simpatia pelo ministro Gilmar Mendes, vocês vão me desculpar. Eu digo por quê. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes foi absolutamente fundamental em salvaguardar o Brasil da loucura da Lava Jato. Todos vocês sabem que eu sou crítico à Lava Jato, todos vocês sabem que eu acho que a Lava Jato foi o proto-inquérito das fake news e abusos do Alexandre, né? Foi uma versão de tudo que a gente está sofrendo. Eu acho que o Estado Democrático de Direito foi duramente corroído na Lava Jato, nas duas direções, e acho que o ministro Gilmar Mendes teve um papel importante segurando as coisas para acontecer. Por isso eu reputo a ele razoabilidade. Então eu espero, eu torço para que Jesus ilumine o coração de Gilmar Mendes, ou que ele tenha razão e preserve os próprios interesses. Eu não vou dizer que eu vou ficar chateado se ele se fuder. Não vou. Assim, se tiver os bens bloqueados e sofrer uma sanção ao FAC, se o escritório do Sérgio Bermudes, da Guilmar, sofrer bloqueios também de OFAC, se o IDP sofrer bloqueio, eu não vou ficar puxa, soube o que aconteceu, rapaz. Gilmar se ferrou, cara, e agora? Pô, chato, não vou ficar. Entendeu? Não vou dizer que vou ficar. Mas eu quero fazer também um parênteses, porque se tem uma palavra que a gente está ouvindo em todos os lugares, teve manifestação do menino da mala lá da Dilma, como é o nome do AGU? Bessias. Teve manifestação do Bessias, teve manifestação da OAB, essa do Gilmar Mendes que eu tô falando, e todo mundo agora está enchendo a boca para falar soberania nacional. E aí eu lembrei que eu tenho pouco mais, eu tenho idade o suficiente para me lembrar, porque eu tenho pouco mais de 2 semanas de vida, de quando o presidente do Supremo Tribunal Federal admitiu em um discurso dentro dos Estados Unidos que pediu ajuda a autoridades americanas em diversas oportunidades quando ele era presidente do TSE para interferir no Brasil. Não tem imagem? Não, eu mandei a imagem no grupo. Quando o TSE fez uma série de parcerias com o CEPS, que é a instituição que recebia dinheiro da USAID, do Departamento de Estado americano, para tratar da censura em processo eleitoral, aí não era interferência, rapaz. Não é curioso? Tchutchuca do Biden, tigrão com Trump. Quando os Estados Unidos enviaram uma série de oficiais ao Brasil, como foi o caso do secretário de Defesa Lloyd Austin, que alertou, ameaçou os militares em Brasília sobre as consequências de apoiarem qualquer ação institucional contra o Alexandre de Moraes, ali não tinha interferência americana, não.
Quando a general Laura Richardson, chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, veio ao Brasil mandar e reforçar a mesma mensagem em 2022, ali não tinha interferência, não, ali não tinha soberania. Quando os militares americanos vêm ameaçar os militares brasileiros, não é ameaça à soberania. Quando o William Burns, o Bill Burns, diretor da CIA, veio ao Brasil, sentou na mesa com o presidente Bolsonaro, sentou com gente do governo, dizendo que não mexessem nas eleições, aí não era interferência americana, não. Quando veio a Victoria Nuland, a madame golpe do Departamento de Estado americano, agir debaixo dos panos para garantir que ninguém questionasse o Alexandre, ali não tinha soberania naquela época. Inventaram soberania, inventaram em 2025. Negócio novo. Tá aí. A reportagem da Revista Oeste. Quem tem mais de uma semana de idade lembra. Barroso diz que pediu ajuda aos Estados Unidos quando chegava o TSE. Veja, rapaz, soberania, né? Como é que é o nome? Soberania. Não somos mais colônia. Socorro, Estados Unidos, o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Me ajudem. É muita cara de pau. É muita cara de pau. A frase do Barroso foi a seguinte, para não ter dúvida, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Ora, o que eu estou buscando, filhão, é um decisivo apoio americano à democracia brasileira. Mas agora é para consertar a cagada tirânica que foi feita no passado. Além de, claro, responsabilizar vocês. Mas eu vou voltar, esse foi um parênteses, eu vou voltar à coluna da Mônica Bergamo. Bota de novo a imagem da Mônica Bergamo aí pra gente, o Bruno. Um dos ministros afirmou à coluna que a concretização da ameaça feita na quarta, dia 21, pelo chefe da diplomacia daquele país, Marco Rubio, vai gerar solidariedade a Moraes e explicitará o apoio do governo de Donald Trump à extrema-direita brasileira, que, diz um ministro, tem a mesma característica de outros movimentos semelhantes pelo mundo, atacar Supremas Cortes. O argumento de que Moraes respeita direitos humanos no Brasil é considerado risível por integrantes do STF. Eles continuam rindo, então. Então, beleza, eles estão rindo agora com uma toba no rabo, mas estão rindo. Alguns gostam, de fato, ali. Já que os Estados Unidos, inclusive, se retiraram do sistema internacional que protege esses mesmos direitos. Eu achei que o que protegia esses mesmos direitos eram os governos, né? Os governos recebiam para proteger esses direitos. Eles lembram que o governo Trump acorrentou brasileiros para enviar ao Brasil algema, filho. Algema é o que se coloca quando alguém violou a lei e a polícia está levando a pessoa detida. Desrespeitou ordens judiciais do seu próprio país e chegou a prender uma juíza por discordar de um julgamento sobre imigrantes. O argumento de censura também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas de redes sociais atuam livremente no Brasil. Imagina. O Rumble, por um acaso, está bloqueado, mas o True Social não consegue exibir vídeos. O X foi tirado no ano passado. A Meta e a Microsoft e o TikTok e o Google tiveram que assinar termos de ajuste de conduta sob as mesmas ameaças, mas estão super livres. Cara, é muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. É a Janja pedindo para o Xi Jinping censurar mais, né? O TikTok. É muita cara de pau. Você acompanha o Paulo Figueiredo Show, você vai saber que aquela juíza não foi presa por causa dos julgamentos, não. A juíza que eles estão mencionando foi uma juíza que facilitou a fuga de um criminoso que estava sendo procurado pela polícia. E adivinhem só, meus amigos, nos Estados Unidos, juiz que comete crime é preso. Rapaz, é um país muito esquisito, tem negócio de liberdade de expressão, juiz que comete crime sendo preso, sem ser aposentado compulsoriamente com 100% de salário. Mas, continua a Mônica Bergamo, na visão dos magistrados, o governo dos Estados Unidos faz o que quer ao redor do mundo e também dentro do seu próprio país, e não teria condições de levantar a bandeira dos direitos humanos contra Moraes, cujas decisões são referendadas por um colegiado de juízes que chegaram aos seus cargos em um sistema democrático. Falando que Trump quer, faz o que quer ao redor do mundo e também nos Estados Unidos, faz até parecer que é ele que manda bloquear conta em rede social fora da jurisdição dele, manda a Polícia Federal na casa de uma pessoa com quem ele discutiu no aeroporto, que indicia um jornalista pelo crime de reportar fatos. O Trump faz o que quer. Entendi. Continua a reportagem. Integrantes do STF afirmam também acreditar que o governo brasileiro terá que estudar em que medida reagir às sanções que visam a intimidar a justiça do país. E aí, esse é até o título do programa de hoje, entra uma parte muito boa desse delírio do Supremo Tribunal Federal, que é achar que o governo brasileiro vai ter como reagir às sanções americanas. Melhora quando a gente descobre que o Lula comprou a ideia. Vejam só essa matéria do Metrópolis.
Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Trump a Moraes. Eu fico imaginando o Lula entrando na sala do ministro das Relações Exteriores e falando: reaja com firmeza contra as sanções americanas, chanceler! Faça o que for necessário. Porque parece até que nós estamos falando de um país diplomaticamente relevante e com algum meio de reação, e não do Brasil. Vamos lá. O que poderia fazer o poderoso Itamaraty do Lula? A coisa mais séria que eles podem fazer é convocar o embaixador, na verdade a embaixadora americana brasileira nos Estados Unidos para consulta. É isso, eu tô falando sério. Essa é a forma de mais alto protesto que um país tem diplomaticamente. É um negócio que até funcionava no tempo lá do Bill Clinton, Fernando Henrique, etc. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. O Brasil vai convocar a embaixadora lá de volta para prestar esclarecimentos depois das sanções e o Trump tá cagando. O Trump sequer se dignou a designar agora, até agora, o embaixador do Brasil. A pessoa que está aí é o encarregado geral, Charles da Fé, que está aí desde o Biden. Não tem, o Trump está cagando. Isso é o máximo que dá para fazer. Não existe meio para o Brasil reagir com firmeza, porque o Brasil é absolutamente irrelevante diplomaticamente. Um dos meus grandes trabalhos com o Eduardo aqui nos Estados Unidos é dar alguma importância para o Brasil. Essas sanções só não vieram antes porque os caras olharam e falaram assim: porra, tem 47 merdas acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Eu tô lidando com guerra na Ucrânia, Israel, problema em Colômbia, problema no Panamá, porra, problema. Caramba, Índia e Paquistão resolveram entrar em guerra. Porra, tem Brasil, rapaz, negócio de Brasil. Como é que é o negócio? Me explica aí, Brasil, fala aí, o que é? Tem um negócio de um ditador lá, né? O Brasil é irrelevante. Tem nada que vocês possam fazer. Vocês ficaram tantos anos com o governo na mão da esquerda que a única pessoa que tem alguma relevância diplomática no Brasil se chama Jair Bolsonaro, especificamente através do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Ah, não, mas Paulo, não é possível, o Brasil só pode fazer a consulta ao embaixador, não tem nada que o Brasil possa fazer? Eu falei, não, o Brasil pode fazer também igual o clube militar. O clube militar é bom em emitir notinha. O Brasil pode emitir uma notinha de protesto diplomático. O clube militar tem várias fontes, tem template no clube militar. Se você for procurar pessoal do Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty e tal, liga pro pessoal do clube militar e fala assim: pô, me manda aquele template daquela notinha termina sempre com permanecemos atentos à nossa missão constitucional. Você substitui por permanecemos atentos à preservação da nossa soberania e o resto é igual. O resto é a mesma coisa. Tem um template lá para vocês usarem. Vocês podem também levar esse tema ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, do qual os Estados Unidos sequer fazem mais parte. Podem também reclamar na OEA. Só que os Estados Unidos não são signatários da OEA. Pode declarar o Trump persona não grata no Brasil. Mas o Trump não está planejando vir ao Brasil. Resumo, filhões. Quem tem medo. E o Mário Sabino já deu a letra no Metrópolis. Sanções dos Estados Unidos a Moraes. O Planalto deveria ser sóbrio na sua reação. Ou seja, Lula, fica na sua, porque senão a porrada vai ser maior. Imagine, gente. O que eu quero dizer para vocês do Brasil é o seguinte: vai reagir contra a firmeza. Trump está negociando com Vladimir Putin, com Xi Jinping, com Kim Jong-un. Vocês estão brincando? Vocês viram como o Trump sodomizou o presidente da África do Sul ontem no meio do Salão Oval? Não há nada que vocês possam fazer para reagir com firmeza diante de sanções americanas. O nome disso é checkmate. Como diria a Maju, o choro é livre. Mas, uma vez reconhecido que não há nada a ser feito, eu posso dizer aos ministros que nada é tão ruim que não possa piorar. Eu deixo um conselho aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixem o Lula espernear lá no Itamaraty. Deixem o Lula espernear. Mas vocês, ministros, até os que estão, assim, principalmente os que não estão dispostos a perder tudo da vida por conta do Alexandre, a sofrer o que se chama de pena de morte financeira por conta do Alexandre, tudo que vocês demoraram décadas para construir, vários de vocês debaixo de enorme corrupção, eu digo para vocês, um conselho: não reajam de forma violenta. Eu digo isso porque eu já expliquei inúmeras vezes.
mas ainda há muitas pessoas que acham que essas sanções são restritas aos Estados Unidos. Lembra a notícia? Alexandre de Moraes tirou o dinheiro dos Estados Unidos, como se a consequência de um bloqueio do OFAC fosse você não poder mais vir passar as férias em Miami, não poder mais abraçar o Mickey. Cadê a foto do Alexandre de Moraes com o Mickey, Bruno? Tem que deixar essa foto em todos os programas. Não poder mais abraçar o Mickey na Disney, não poder mais frequentar eventos em Nova York, não poder mais vir no... Aí, isso aqui não vai acontecer mais, cara. Vai ficar ruim. Mas não é só isso. Não é só isso, não é não poder mais frequentar eventos em Nova York, não é não poder mais vir naquele apartamento milionário lindo que você tem aqui em Key Biscayne, no nome daquela offshore, no nome do Bernardo, ministro Barroso. Não é só isso. Isso é só parte do pacote, mas não é o pacote inteiro. Vejam só, os efeitos das sanções OFAC, que podem acontecer através do, o pessoal está sabendo que chama Lei Magnitsky, mas não é a única, vocês procurem depois o que significa EPA, mas esses efeitos não estão restritos ao território americano, e muito menos ao visto da pessoa sancionada. As pessoas fazem confusão. Nós estamos falando aqui de sanções financeiras, daquilo que é apelidado de pena de morte financeira. As sanções do poderoso OFAC, Office of Foreign Asset Control. Elas não afetam, portanto, só os bens e ativos nos Estados Unidos, mas todo bem e ativo em instituição financeira que faça negócio em dólar, ou que tenha alguma relação com os Estados Unidos. E isso inclui Caixa Econômica Federal, inclui o Nubank, inclui Banco Inter, Santander, Bradesco, Nômade, inclui, eu já falei, até o Magazine Luiza, onde o Alexandre fez o crediário daquele Patek Philippe dele de $500 mil. Tenho certeza que foi crediário da Magazine Luiza, quase certeza. Invejosos dirão que não, que é o dinheiro do escritório de advocacia da esposa, ou presente de alguém, mas eu tenho certeza que o ministro comprou com dinheiro suado do trabalho dele. Mas o que acontece caso um banco ou uma instituição financeira queira bancar o corajoso, ou caso o Alexandre determine que o banco não pode encerrar as contas dele, porque ele tem esse poder? Acontece uma série de coisas, dentre elas a restrição de operações nos Estados Unidos, perdendo acesso ao dólar americano, às transações internacionais baseadas em dólar, e então sendo levado à falência. Além disso, além da falência, o banco pode ser multado em bilhões de dólares. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do BNP Paribas, que foi multado em 8,9 bilhões de dólares. É uma pica pequena, de 50 bilhões de reais, quando ele resolveu violar sanções contra o Sudão, contra Cuba e o Irã. Mas não é só isso. O banco e os seus executivos poderão também sofrer processos criminais nos Estados Unidos e, como consequência de tudo isso, uma debandada de investidores sem precedentes. Em outras palavras, os bancos, corretoras, etc., todo mundo que tiver relação com as pessoas sancionadas vão se tornar tóxico e deixam de ser opções viáveis para investimento. É só vocês fazerem uma pergunta. Você colocaria o seu dinheiro num banco em que é proibido de negociar em dólar, a principal moeda do mundo? Na prática, então, a pessoa sancionada não tem mais acesso a nenhum banco do mundo e todo o dinheiro dela não passa de número na tela sem que possa ser utilizado. Tipo aconteceu com o meu dinheiro no Brasil, mas bem pior. Lembra, né? O Alexandre caçou meu passaporte, eu vou limitar as viagens internacionais dele. Eu não, Deus. Eu só estou trabalhando nessa direção. O Alexandre congelou as minhas contas, as contas dele também vão ser congeladas. Me processou criminalmente também, né? Loading. Cenas do próximo capítulo. Tic-tac, se vocês preferirem. Mas eu retorno aos meus conselhos aos ministros do STF. Se vocês entrarem no barco das reações do Alexandre, vocês podem ficar numa posição na qual vocês não vão poder retornar.